Deixe-me contar algo que descobri depois de anos observando a dança silenciosa da consciência. Existe uma mentira tão fundamental, tão profundamente arraigada em nossa experiência cotidiana, que passamos a vida inteira sem questioná-la sequer uma vez. Essa mentira é simples e devastadora. Você acredita que é um indivíduo separado, uma ilha de consciência flutuando num oceano de outros indivíduos. Mas e se eu lhe dissesse que essa separação nunca existiu? Que o você que pensa estar lendo estas palavras agora é apenas um pensamento observando outros pensamentos? Uma onda que esqueceu que é o próprio oceano? Você já parou para perceber que nunca experimenta seus pensamentos diretamente? Há sempre algo testemunhando esses pensamentos. Algo que permanece quando as ideias vêm e vão como nuvens atravessando o céu. Esse algo é a consciência pura, e ela não é sua propriedade pessoal. É exatamente o oposto. Você é uma propriedade dela. A grande confusão começa quando identificamos a consciência com seu conteúdo, quando acreditamos ser os pensamentos que observamos, as emoções que atravessam nosso peito, as memórias que surgem como fantasmas do passado. Imagine um espelho que começa a acreditar ser os reflexos que aparecem em sua superfície. O espelho continua sendo espelho, mas perdeu de vista sua natureza reflexiva para se identificar com as imagens passageiras. Assim nasceu o sofrimento humano. Eu costumava pensar que tinha uma personalidade sólida, uma identidade bem definida. Dizia a mim mesmo: sou uma pessoa calma, gosto de montanhas, tenho medo de altura, sou bom em raciocínio lógico. Colecionava essas afirmações como quem coleciona selos, construindo um álbum mental que chamava de eu. Mas então comecei a notar algo perturbador. Quando eu parava de pensar em mim mesmo, quando a mente se aquietava por alguns instantes entre uma tarefa e outra, onde estava essa personalidade tão sólida? Ela simplesmente desaparecia. O ego revelava sua verdadeira natureza. Uma construção feita de pensamentos costurados com linha de memória, criando a ilusão de continuidade. Você é um romance que se escreve em tempo real, e o personagem principal acredita que sempre existiu, mesmo que tenha nascido há apenas alguns pensamentos atrás. As pessoas frequentemente descobrem algo ainda mais desconcertante quando começam a prestar atenção. Você não é uma única pessoa, mas várias. Observe-se com sua família e depois observe-se no trabalho. São dois personagens diferentes, com posturas distintas, vocabulários próprios, até mesmo vozes ligeiramente alteradas. Quando está sozinho no carro, você se transforma em alguém completamente diferente de quem é numa reunião formal ou num jantar romântico. Qual desses é o verdadeiro você? A resposta incômoda é: nenhum deles, todos eles. São máscaras que a consciência veste para dançar em contextos diferentes, e nenhuma máscara tem mais realidade que outra. Você é como um ator tão consumado que esqueceu estar interpretando papéis, acreditando ser cada personagem enquanto o representa. Mas talvez você esteja pensando: espere, há alguém observando tudo isso. Há uma testemunha consciente que vê meus pensamentos, minhas emoções, meus diferentes personagens. Essa descoberta do observador costuma ser celebrada em círculos espirituais como um grande avanço. Finalmente, você encontrou seu eu verdadeiro. Aquele que observa é o que você realmente é, certo? Então, tente fazer uma coisa. Observe o observador. Vire a atenção completamente sobre si mesma e tente capturar essa testemunha. O que você encontra? Nada. Absolutamente nada. A testemunha desaparece no momento em que tentamos agarrá-la, como uma sombra que foge quando nos voltamos rapidamente para vê-la. Não há ninguém ali. Nunca houve. Existe apenas o observar, sem observador. Existe apenas consciência acontecendo, sem um centro que seja consciente. Quando falo sobre despertar, sobre iluminação, as pessoas imaginam ganhar algo extraordinário, adquirir poderes especiais ou uma perspectiva mística inacessível aos mortais comuns.
Mas a verdade é simultaneamente mais simples e mais radical. Despertar é morrer. Não a morte do corpo, mas a morte do eu separado. A dissolução da história que você conta sobre si mesmo há décadas. E aqui está o paradoxo libertador. O que morre nunca foi real para começar. Você passa anos com medo de perder algo que nunca possuiu. É como acordar de um sonho terrível e perceber que o monstro que te perseguia era feito de névoa. O corpo continua respirando, os pensamentos continuam surgindo, as emoções continuam dançando através do espaço que você é. A única coisa que desaparece é a crença em um eu separado que possui tudo isso, que controla tudo isso, que sofre com tudo isso. Agora, quero que você faça algo comigo. Entre dois pensamentos há um espaço. Entre duas respirações há uma pausa. Entre o final desta frase e o início da próxima há um vazio silencioso. Esse é o seu estado natural. Não é um vazio morto, estéril, mas um vazio grávido de possibilidade infinita. É como a tela em branco antes do pintor começar, como o silêncio antes da música nascer. Tudo que você experimenta surge desse espaço e retorna a ele. Pensamentos emergem do nada, flutuam pela consciência por alguns segundos e desaparecem de volta ao nada. Onde estava o pensamento sobre o jantar de ontem antes de você pensar nele? Onde está agora que você parou de pensar? Voltou ao espaço vazio de onde veio. Você não é os pensamentos passageiros. Você é o espaço atemporal, onde eles aparecem e desaparecem, como ondas que surgem e se dissolvem no oceano sem jamais serem separadas dele. Preciso compartilhar algo que transformou completamente minha compreensão sobre tudo isso. Se você está encontrando valor nesta jornada que estamos fazendo juntos, há uma comunidade crescendo em torno dessas explorações da consciência. Considere se inscrever no canal não apenas como um gesto de apoio, mas como um compromisso com sua própria investigação. E aqui está o que quero propor. Nos comentários, compartilhe uma única palavra que captura o que você está sentindo agora, neste momento preciso. Não pense muito, não elabore, apenas uma palavra que emerge do espaço silencioso entre seus pensamentos. Essa prática simples pode revelar algo surpreendente sobre a natureza da mente espontânea e criar uma espécie de poema coletivo feito da consciência de cada um se expressando sem filtros. Mas voltemos ao mistério central. A consciência está brincando de esconde-esconde consigo mesma. Pense nos seus sonhos noturnos. Você cria um mundo inteiro com personagens, paisagens, enredos complexos. Você é simultaneamente o sonhador, o protagonista do sonho e todos os outros personagens. Você é a pessoa sendo perseguida e a pessoa que persegue. Você é a montanha no horizonte e o pássaro que voa sobre ela. Tudo no sonho é você se dividindo em aparentes fragmentos, criando a ilusão de multiplicidade a partir da unidade. Quando acorda, a divisão desaparece e você reconhece. Era tudo eu o tempo todo. Agora, considere isto. E se a realidade desperta funciona exatamente da mesma maneira? E se a consciência está sonhando que é você, enquanto simultaneamente sonha que é a pessoa sentada ao seu lado no metrô, o cachorro latindo na rua, a árvore balançando ao vento? A separação é o jogo, a divisão é a brincadeira. A consciência se fragmenta em bilhões de perspectivas, não por necessidade, mas por pura diversão, pelo deleite de experimentar a surpresa e a descoberta através de incontáveis pontos de vista. Existe uma piada cósmica acontecendo, e você é simultaneamente o contador da piada e a plateia. Durante anos, eu busquei a iluminação como quem busca um tesouro enterrado num mapa antigo. Li livros, pratiquei meditações, segui professores, tudo na esperança de encontrar algo especial, algo escondido além da experiência comum. Então, numa tarde comum, enquanto lavava a louça, percebi a natureza absurda de toda a busca. O buscador era aquilo que estava sendo buscado. Como você pode procurar por si mesmo? É como tentar pegar sua própria mão.
como tentar ver seus próprios olhos sem espelho. A consciência não pode encontrar a consciência porque já é consciência. Você não precisa se tornar consciente. Você já é a consciência na qual tudo aparece. A busca espiritual é circular por natureza, e a única maneira de chegar lá é reconhecer que você nunca saiu de onde sempre esteve. Quando isso finalmente me atingiu, não pude evitar rir. Décadas procurando pelo que estava aqui o tempo todo, presente em cada respiração, em cada olhar, em cada momento de existência. Depois de toda essa desconstrução do eu, depois dessa morte simbólica do personagem separado, você pode se perguntar: o que resta? A personalidade desaparece completamente? Tornamo-nos robôs iluminados, sem emoções ou preferências? A resposta é ao mesmo tempo tranquilizadora e maravilhosa. Você continua gostando de café ou chá, continua preferindo montanhas ou praias, continua sentindo alegria e tristeza. A diferença é que agora há uma transparência nisso tudo. As preferências são vistas como o que sempre foram: movimentos na consciência, não propriedades de um eu fixo. Você sente raiva, mas não é uma pessoa raivosa. Você experimenta medo, mas não é uma pessoa medrosa. As emoções atravessam o espaço que você é, como o clima atravessa o céu. O céu não se torna a tempestade, não se identifica com o raio, ou se preocupa com a nuvem escura. Simplesmente permite que tudo passe através de sua vastidão inalterada. Assim, a vida após o despertar não é uma existência apática ou desinteressada. Pelo contrário, há mais vitalidade, mais espontaneidade, porque não há mais ninguém controlando rigidamente a experiência, tentando moldar cada momento para se adequar a uma narrativa imaginária de quem você deveria ser. Eles chamam isso de jogo consciente. Quando reconhecemos que não há um eu real por trás das ações, a vida se torna uma forma de arte improvisada. Cada situação evoca uma resposta natural, não filtrada por camadas de medo de autoimagem ou necessidade de proteger uma identidade fictícia. Você ainda vai ao trabalho, ainda paga contas, ainda mantém relacionamentos, mas agora há uma leveza inefável em tudo. É como dançar quando você esquece que está dançando, como cantar quando para de pensar nas notas. A autoconsciência pesada que pesava sobre cada ação se dissolve, e o que emerge é uma participação inocente no desenrolar da existência. Crianças pequenas têm essa qualidade antes de desenvolverem um senso rígido de identidade. Elas se jogam completamente em cada experiência sem o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro, sem a necessidade de proteger um personagem imaginário. Despertar é, de certa forma, recuperar essa inocência primordial, mas agora com a profundidade de compreensão, que só vem através da investigação consciente. Você pode estar se perguntando se tudo isso é apenas filosofia abstrata, palavras bonitas sem aplicação prática. Deixe-me ser claro. Isso é absolutamente prático, radicalmente transformador de formas que afetam cada aspecto da vida diária. Quando a identificação com o eu separado afrouxou em minha experiência, algo surpreendente aconteceu. Os problemas não desapareceram, mas a carga emocional deles diminuiu drasticamente. Um conflito no trabalho deixou de ser uma ameaça à minha identidade e se tornou simplesmente uma situação que precisava ser navegada. A rejeição em relacionamentos perdeu seu ferrão porque não havia mais um eu sendo rejeitado, apenas experiências surgindo e se transformando. O medo da morte se tornou transparente porque percebi que nunca houve alguém para morrer além de uma história, e histórias não podem morrer porque nunca nasceram. Isso não é desapego frio ou indiferença calculada. É uma intimidade profunda com a vida exatamente como ela é, sem a camada de resistência que surge quando tentamos proteger um eu imaginário. Quando olho para trás, vejo que cada momento de sofrimento genuíno na minha vida estava enraizado nessa identificação fundamental com um eu separado. A sensação de não ser bom o suficiente
pressupõe um eu que pode ser avaliado. O medo de não ser amado pressupõe um eu que precisa ser validado. A busca incessante por realização pressupõe um eu incompleto que precisa ser preenchido. Cada uma dessas estruturas de sofrimento depende da crença básica em um eu separado e deficiente. Quando essa crença é vista através, não porque decidimos parar de acreditar, mas porque a investigação revela sua natureza fantasmagórica, a fundação do sofrimento desmorona. Problemas práticos continuam existindo, é claro. Você ainda precisa ganhar dinheiro, cuidar da saúde, manter relacionamentos. Mas o sofrimento psicológico que adicionamos a esses desafios práticos, o drama narrativo que construímos em torno deles, isso se dissolve significativamente. As pessoas que experimentam isso às vezes descrevem uma sensação de amplidão, de se tornarem o espaço no qual a vida acontece, em vez de um personagem minúsculo tendo experiências dentro desse espaço. Há uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de ser o personagem principal numa história pessoal, você se torna a consciência testemunhando todas as histórias, incluindo aquela que antes chamava de minha vida. E, surpreendentemente, essa expansão não cria distância ou alienação. Na verdade, há mais intimidade, mais imediatez, porque não há mais o véu da identificação pessoal entre você e a experiência direta. Quando você toca uma superfície lisa, não é mais eu tocando aquilo. É simplesmente a sensação de lisura acontecendo na consciência. Quando você olha para as estrelas, não é mais eu observando elas. É simplesmente a experiência de estrelas se manifestando no campo da consciência. A dualidade entre sujeito e objeto começa a se dissolver nas bordas, revelando uma intimidade que sempre esteve presente, mas estava obscurecida pela história da separação. Alguns se preocupam que reconhecer a ausência de um eu separado possa levar ao niilismo, a ideia de que nada importa se não há ninguém aqui de verdade. Mas acontece exatamente o oposto. Quando o pesado senso de importância pessoal se dissolve, há espaço para uma conexão genuína com os outros e com a vida em si. Você para de usar as pessoas como meio de confirmar sua identidade ou aliviar sua sensação de isolamento. Há uma qualidade de encontro mais pura, onde você vê através da história do outro e reconhece a mesma consciência olhando de volta através de olhos diferentes. Não é um conceito romântico ou místico, é uma percepção direta e simples. A mesma consciência que testemunha através destes olhos está testemunhando através daqueles. A separação acontece apenas no nível da história, no nível do pensamento, no nível da consciência pura. Nunca houve divisão. É como duas ondas no oceano discutindo sobre suas diferenças enquanto são feitas da mesma água, sustentadas pela mesma profundidade. Agora estamos chegando ao final desta jornada juntos, mas de certa forma não há final nem começo para isso. Estas palavras desaparecerão da sua tela, mas a investigação continua na quietude da sua própria experiência. Se essa exploração tocou algo em você, se despertou uma curiosidade sobre a natureza da consciência e do eu, convido você a fazer parte desta comunidade crescente. Inscreva-se no canal não como obrigação, mas como afirmação de que essa investigação importa para você. E compartilhe nos comentários. O que mudou na sua percepção ao longo desta conversa? Que insight ou pergunta está viva em você agora? Essas histórias pessoais criam uma tapeçaria de despertar coletivo, onde cada fio individual contribui para o padrão maior. Somos todos consciência explorando a si mesma através de inúmeros pontos de vista. E quando compartilhamos nossas descobertas, aceleramos o reconhecimento mútuo dessa verdade simples e profunda. Que sua investigação seja profunda, sua descoberta seja alegre e que você reconheça em cada momento a vastidão silenciosa que sempre foi seu verdadeiro rosto antes de você nascer.